pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar sobre um tema que foi solicitado por alguns dos seguidores do canal Qual é a Lide? E eu achei bacana demais a participação e o interesse de vocês. O povo quer saber como é que funciona a prisão para os parlamentares, para o presidente da República, quais são as responsabilidades do nosso chefe de Estado e o nosso chefe de governo. O que diz a Constituição sobre tudo isso? É o que nós vamos ver agora. Nós vamos começar falando de quem é a competência para o julgamento do presidente. E aí vai ter uma alteração do órgão julgador dependendo da espécie de crime, ok? Nós vamos elencar aí 5 espécies de crimes. O STF ele vai julgar os crimes comuns, as contravenções, os crimes militares e também os crimes eleitorais. Já nos crimes de responsabilidade, o famoso impeachment que a gente conhece muito bem, quem julga é o Senado. E aí trata-se de um julgamento político, ok? Bom, nós vamos trabalhar com os crimes que mais nos interessa aqui, que são os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. Olha bem o que acontece, pessoal. Se o presidente da República ele cometer um crime comum, mas esse crime ele não tiver nada a ver com o mandato, então esse processo ele vai ficar suspenso durante os 4 anos que o presidente estiver no poder. É isso aí. Só depois que terminar o mandato, aí será encaminhado para o 1º grau de jurisdição, porque aí o presidente já saiu e já perdeu o foro privilegiado. Agora, se esse crime comum ele for cometido pelo presidente durante o mandato com relação ao cargo, ainda assim será necessária a autorização de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados para que o processo aconteça. Então, eu friso aqui a necessidade de autorização mesmo sendo durante o mandato e relacionado ao cargo. Por isso, pessoal, é extremamente importante o papel da Câmara dos Deputados, que representa o povo, né? É importantíssimo porque são os deputados que vão autorizar a abertura do processo contra o presidente. E para isso depende dessa autorização aí, um quórum de 2/3 dos deputados, como eu já expliquei. Tá lá no caput do artigo 86 da Constituição Federal, para quem puder e quiser conferir. Tá? Então percebam as dificuldades criadas pela própria Constituição para uma possível prisão do presidente. Isso acontece porque o nosso sistema de governo é o presidencialista. Isso significa que o presidente ele acumula tanto a chefia de governo também quanto a chefia de Estado. Então ele não pode ser preso em flagrante, ele não pode ser preso temporariamente. Então a possibilidade da prisão do presidente da República durante o mandato é muito rara. Mas vale lembrar que os outros chefes de governo, como por exemplo o prefeito e também o governador, eles podem ser presos sim, e essas prerrogativas que eu acabei de dizer agora, elas não vão se aplicar a ele. Agora o presidente, ele pode ser afastado? É uma outra dúvida que surge, né? Está lá no artigo 86, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição. Pode. Isso vai acontecer quando o Supremo, por exemplo, ele receber a denúncia tanto da ação penal pública quanto da ação penal privada nos crimes comuns. Já nos crimes de responsabilidade, esse afastamento ele irá acontecer assim que o Senado instaurar o processo. A duração é de no máximo 180 dias, pessoal, ou seja, acabou esse prazo aí de 180 dias, o presidente vai voltar, sendo que houve apuração ou não houve apuração, ele volta para o cargo. Caso o crime comum ele tenha recebido a autorização da Câmara e haja a condenação, o presidente vai ser preso. Esse é o resultado. E no crime de responsabilidade, a consequência é a perda do cargo ou também a inabilitação para o exercício, né, de qualquer cargo político pelo período de 8 anos, ok? E para terminar, pessoal, nós vamos falar rapidinho das imunidades dos deputados e senadores. Para isso, eu peço que você pegue lá o artigo 53 da Constituição Federal. Lá está escrito o seguinte, que os deputados e os senadores, eles são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O que isso quer dizer, segundo o texto constitucional, quer dizer o seguinte, que os deputados
e os senadores estão protegidos por opiniões, palavras e votos proferidos no exercício da função. Então percebam que a proteção não é para a pessoa, ela se dá em razão do cargo que essa pessoa está exercendo. Tudo bem? Então, se um deputado, por exemplo, lá dentro do Congresso Nacional, no exercício da sua função, ele caluniar alguém, que é um crime contra a honra previsto no Código Penal, artigo 138, ele estaria nesse caso imune, não responde processo e nem poderia ser preso. Lembrando que há previsão, o crime de calúnia, né, como exemplo usado, uma pena aí de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, deputados e senadores não podem ser presos? Podem sim, mas eles só podem ser presos em caso de flagrante por crimes também inafiançáveis. E por serem possuidores dessas garantias aí, dessa imunidade parlamentar, é vedada a determinação de uma prisão temporária ou uma prisão preventiva ou de qualquer outra modalidade de prisão cautelar para esses parlamentares. Então, resumindo, pessoal, para ficar fácil aí para os nossos seguidores. Bom, aquele que ocupa o cargo de presidente dificilmente será preso enquanto exercer um mandato, ok? Por quê? Porque ele não pode ser preso em flagrante se o crime comum foi exercido durante um mandato, mas não tiver relação com o cargo, ele vai ficar suspenso até terminar esse mandato, e se tiver relação, ainda vai precisar da autorização aí de 2/3 dos membros da Câmara para aceitar ou não o processo. Quem julga é o STF. E o crime de responsabilidade, quem vai julgar é o Senado. Lembrando que lá no artigo 85 da Constituição Federal você tem falando quais são os crimes de responsabilidade, vale a pena dar uma olhadinha. No caso do governador, se o crime for cometido durante o mandato e tiver a ver com o cargo, não vai precisar de autorização para seguir o processo. Deputados e senadores têm imunidade parlamentar, que os impede de serem presos, né, ou responsabilizados, responderem a algum processo e cometerem o crime exercendo a função no Congresso Nacional, mas pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Muita informação bacana, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, e a dica que eu dou é para vocês darem uma olhadinha lá nos artigos 53, artigo 85, artigo 86 da Constituição Federal, e fique ligado. Se gostou, inscreva-se no nosso canal e aproveite para dizer o que você quer ver no nosso canal Qual é a Lide. Eu espero você. Até semana que vem. Tchau, tchau.